Grande, segunda-feira, 9 de setembro. Hoje comemora-se o Dia do Veterinário e do Administrador de Empresas. Parabenizamos a todos os profissionais veterinários e administradores de empresas. Estamos ainda debaixo do impacto do que foi a celebração do dia 7 de setembro em Campina Grande, quando a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário se fez representada pelo Departamento dos Soldados de Cristo. Agradecemos a Deus pelo privilégio que tivemos de desfilarmos e também participarmos deste momento cívico, histórico. E agradecemos também ainda aos pais, às crianças, os adolescentes, os jovens, ao nosso coronel, pastor Levi Porto de Moraes, ao instrutor da banda, Rinaldo, que esteve comandando toda a participação durante o desfile. Enfim, nós só temos que agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos concedeu. Hoje estaremos ouvindo dentro de instantes o pastor Antônio Júnior, o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo uma reflexão muitíssimo importante sobre consolo. E quem não precisa de consolação e de conforto, principalmente quando perdemos entes queridos ou quando estamos enfermos no leito da enfermidade? A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido. A morte chega para todos, para grandes e pequenos, para velhos e crianças, para doutores e analfabetos, para governantes e governados. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida, sempre trazendo dor, arrancando lágrimas, produzindo sofrimento, deixando saudades. 2 de novembro, Dia dos Finados, multidões e multidões vão aos cemitérios, levando flores, acendendo velas, visitando os túmulos de seus entes queridos. Eu sei que a morte produz no coração humano um grande sofrimento. Mas também é importante afirmar
que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e ele venceu a morte. Ele matou a morte ao entrar nas entranhas da morte, arrancando o aguilhão da morte, ressuscitando e inaugurando a imortalidade. Ele diz: quem crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. A morte morreu na morte de Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Não precisamos mais ter medo da morte, porque a morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Nós não estamos mais destinados ao sepulcro, à gelada sepultura. Estamos destinados para a glória. Cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Portanto, a morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Nós estamos a caminho da glória. A morte já foi vencida. Há consolo para nós. Deus é o Deus que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. É aquele que traz ao nosso coração doído a paz que excede todo entendimento. No meio das tristezas e dores do luto, Deus enche o nosso peito de doçura, trazendo alívio para a nossa alma, trazendo cura para as nossas feridas emocionais, trazendo esperança para nós, porque nós cremos na ressurreição dos mortos, nós cremos na vida eterna. É preciso afirmar, portanto, com toda clareza ao seu coração, que hoje é dia de consolo. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é as demais, é todas estas coisas. Amém? Eu queria nessa manhã compartilhar com vocês sobre alguns conselhos para o crescimento espiritual. E por que eu trouxe esse tema para essa pastoral nesta manhã? Porque não é segredo de ninguém, ou não é segredo para ninguém, que é comum os crentes se sentirem derrotados, fracos, sem ânimo. Por vezes, os crentes estão tão envolvidos com o secularismo que não se dão conta da distância que estão de Deus. E não fazem muita questão de retornar à presença dEle. A vida moderna é agitada e muitos crentes lutam para encontrar tempo para orar, para ler a palavra, meditar, mas falta esse tempo. O conselho aqui dado pelo Senhor Jesus Cristo é que nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Mas independentemente de nós balançarmos a cabeça afirmando que sim, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, a gente então precisa de fato parar, pensar, rever as questões, rever a nossa vida e colocar esse texto em prática. Porque a constatação nós já temos, nós já sabemos disso. E toda vez que nós voltamos para esse texto, nós reafirmamos essa constatação. Mas isso que eu estou dizendo, que falta tempo, é uma realidade para as nossas vidas. A quem nós queremos enganar? Só se for a nós mesmos, porque a Deus ninguém pode enganar.
Sempre, quando eu vou viajar, ou quando eu viajo de avião, e ele está prestes a decolar, quem já viajou de avião sabe disso, o comissário de bordo, ele dá as instruções de segurança. Toda vez, todo voo. E ao falar das máscaras de oxigênio, toda vez ele diz, em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque sua máscara primeiro, antes de ajudar o outro. Isso pode até parecer, à primeira vista, um egoísmo, né? Não, vou colocar primeiro em mim para depois colocar no outro. Mas existe uma lógica nisso. A lógica é que se você não cuidar de si mesmo primeiro, você ficará incapacitado de cuidar do outro, de ajudar a outra pessoa. Da mesma forma, nossa vida espiritual se compara a isso. Como? Se eu primeiro não cuidar de mim, não buscar a Deus, não priorizar a comunhão com Ele, como eu vou ajudar as outras pessoas? Se eu não o conheço, se eu não sei quem Ele é, se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não tenho comunhão com Ele, como é que eu vou falar dele para outro? Como é que eu vou cuidar espiritualmente de outra pessoa se eu estou totalmente descuidado? Então nós precisamos primeiro buscar a Deus, priorizar a nossa comunhão com Ele, para que possamos estar espiritualmente saudáveis e capazes de enfrentar as demandas dessa vida moderna. Se não colocarmos a máscara espiritual primeiro, acabaremos sufocados pelas pressões do dia e não conseguiremos ser eficazes em outras áreas de nossa vida. É uma realidade. Então, assim como o oxigênio é vital para o corpo, a presença de Deus é essencial para a nossa alma. Priorizar o reino de Deus e a sua justiça é como colocar a nossa máscara espiritual antes de qualquer outra coisa. Quando fazemos isso, nós estamos preparados para enfrentar os desafios, as responsabilidades que vão surgir e que surgem dia a dia. Quando nós fazemos isso, nós estaremos firmes, ancorados na fonte de toda força, na fonte de toda sabedoria. Então a resposta para muitas das vezes no nosso percorrer da nossa vida, quebramos a cara, erramos, é porque nós negligenciamos em algum momento essa comunhão, essa busca de Deus em primeiro lugar. Mas outra coisa que podemos constatar, irmãos, que retarda o nosso crescimento espiritual é a ausência de comunhão. Bom, isso parece que é algo corriqueiro também na vida de muitos irmãos. A falta de comunhão, por exemplo, uns com os outros. E me parece que isso tem se tornado, inclusive, normal. A ausência, irmãos, de comunhão regular com os outros cristãos pode nos levar ao isolamento espiritual e ao enfraquecimento da nossa fé. E o conselho aqui vem do autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, quando diz: encoraja os cristãos, ou melhor, não deixemos de nos reunirmos como igreja. Ou seja, esse trecho aqui vai encorajar os cristãos a não deixarem de congregar. E a congregação, o congregar, é um ato também de comunhão entre uns e os outros, e também com Deus. A congregação, o ajuntamento, essa nossa vinda à igreja, foi algo estabelecido na eternidade como meio de graça. E toda vez que nós negligenciamos isso, nós estamos dizendo que não quero comunhão com ninguém. Quando você não vem à igreja, você está dizendo em um outdoor, alto e claro: eu não quero ter comunhão com vocês.
E pensa que ficando em casa, orando e assistindo pelo YouTube os cultos, você está em comunhão com Deus. Não! Porque não existe comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. Então existe uma barreira, em algumas ocasiões, e essa barreira é invisível, que muitos se acostumam. E essa barreira invisível que muitos se acostumam, também se expressa lá no âmago, lá no fundo, lá nas entrelinhas, em pecado não confessado, em pecado não abandonado. E o pecado não confessado cria uma barreira, sim, entre os cristãos e entre o cristão e Deus. Impede o crescimento espiritual. O apóstolo João, ele é direto no seu conselho para esse problema, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo número 9, ensinando: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão de pecado, melhor dizendo, e arrependimentos são essenciais para manter comunhão com Deus. É essencial. Meus irmãos, vez por outra, eu faço churrasco, e dos bons. Assim diz quem já experimentou, né? Minha esposa, meus filhos, alguns irmãos aqui já experimentaram do churrasco que eu faço. Se você quiser fazer um churrasco, me chamar para me fazer, eu vou. Viu? Mas quando eu vou fazer churrasco, a primeira etapa que eu faço é fazer o fogo. Pego o carvão e vou lá fazer o fogo. Eu tenho uma técnicazinha que eu aprendi há muito tempo, que é fazer um chumozinho com papel higiênico. Eu faço um copinho com papel higiênico, muito papel higiênico, coloco óleo vegetal, ali de comida, não é? Dentro. E coloco fogo, porque o óleo, e com aquele papel ali embebecido com óleo, a chama fica perene. E aí faz com que o carvão possa se abrasar. Mas o fato é que, quando um carvão daquele começa a pegar brasa, ou ficar vermelho incandescente, com aquele brilho bonito, ele vai espalhando um ao outro que está perto. E de repente você tem o braseiro todo incandescente, vermelho e bonito. Mas se você pinçar um daqueles carvão e colocar ele fora do braseiro, o que acontece? Ele perde o brilho, ele esfria e se apaga. Essa ilustração não é para que você fique numa hora dessa saboreando um churrasco, não. É para dizer que você é um carvão, que se você for pinçado e colocado fora da comunhão dos santos, você vai perder seu brilho, você vai perder a sua luz e você vai apagar. Portanto, é extremamente importante que você esteja dentro do braseiro, dentro da igreja, em comunhão com os irmãos, porque senão você perde o seu brilho, perde o seu fogo, aleluia, esfria e morre. Meus amados irmãos, outra coisa que a gente pode então aqui caracterizar como algo que atrapalha o nosso crescimento espiritual é a autossuficiência. Mas eu não poderia deixar de mencionar esse grande problema na vida de muitos crentes que estão fracos. É porque eles são ou estão nessa autossuficiência. E isso tem atingido muitos corações. E a percepção que podemos assim constatar é que isso tem sido frequente na vida de muitos irmãos. Eles estão se sentindo autossuficientes. Eu não preciso de absolutamente nada nem de ninguém. E isso, como eu disse, tem atingido muitos corações. Essa percepção de que pode viver de forma independente. Porém, irmãos, quando nós nos voltamos ao Criador e à sua palavra, nós percebemos que confiar em si mesmo, em vez de depender de Deus, pode levar
a um crescimento espiritual estagnado. Ele pensa que está crescendo, mas na visão de Deus, das Sagradas Escrituras, ele está estagnado, parado. João, em seu Evangelho, no capítulo 15, versículo número 5, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E João expressa esse pensamento de Cristo, fazendo essa analogia da videira, dizendo que cada um de nós não conseguimos crescer espiritualmente se pensamos nessa autossuficiência, nessa independência, que é um retrato do pecado nas nossas vidas. A autossuficiência ou a independência foi o que fez Adão cair. Também. Ele não quis mais ser regido por Deus, ele quis ser regido por ele mesmo. Porque o homem, o ser humano, tem esse pensamento da sua autocapacidade, da sua autonomia. E mais uma vez prefigura aqui que quando nós pensamos dessa mesma forma, é como se nós estivéssemos fora da videira, ou não ligado à videira. Eu vou dar uma ilustração. Uma vez, irmãos, quando eu morava na antiga casa, onde eu morava na Rua da República, lá no Centenário, no quintal, eu tinha um pé de uva. E aí eu ajeitei esse pé de uva, fiz algumas coisas para que ele pudesse crescer e se enramar, e ele cresceu muito rápido, ficou se enramando, e nós esperávamos então as uvas. Mas uma coisa interessante é que enquanto todos os galhos, todos os ramos estavam ligados ao caule, a planta principal, a videira, todos eram verdinhos e todos então estavam florindo. Mas a partir do momento que uma das galhas era cortada e caía perto e ficava ali, com o tempo elas murchavam, secavam e morriam. E essa ilustração, irmãos, que eu queria trazer é que muitas das vezes nós fomos retirados, ou estamos retirados, ou nunca fizemos parte da videira, estamos nela, perto dela, vemos as coisas dela, mas estamos murchos, secos ou até mortos. Isso quer dizer, irmãos, mais uma vez, que se eu pretendo crescer espiritualmente, eu tenho que fazer parte da videira, eu tenho que estar unido com Cristo, de forma vital, porque quem nutre o crente é o próprio Deus, e não ele mesmo, e não o mundo, ou qualquer outra coisa fora de Deus. Quem nutre o crente verdadeiramente, e essa nutrição robusta, eterna, é Deus. É Deus que fortalece a nossa vida espiritual. É Deus que constantemente está nos nutrindo. E essa nutrição, ou essa absorção dos nutrientes, requer de nós disciplina, oração e vida constante, centrada em Cristo. Não existe outra maneira, não existe outro caminho. Manter a comunhão com os cristãos, com os outros, confessar nossos pecados, estudar a Bíblia, são passos fundamentais para o fortalecimento de uma vida espiritual. Então, se você quer crescer espiritualmente, não existe um segredo, não existe uma mágica, existe disciplina, foco. Ontem eu estava numa reunião, a reunião da Almeb, e na palavra uma coisa me chamou muito a atenção. Muito a atenção. Era de um pastor que lia a Bíblia em 2 meses. Eu digo, meu Deus, a gente luta para ler a Bíblia em 1 ano, e ele lia em 2 meses. Mas como é que ele conseguia fazer isso? Porque ele tinha disciplina e foco. Então ele lia 20 capítulos por dia. Com essa disciplina, com esse foco, ele chegava então em 2 meses a ler toda a Escritura. E o que isso fazia na vida desse pastor?
Isso fazia com que, quando ele subisse ao púlpito, ele não precisasse, igual a mim, estar tendo que consultar a Escritura, porque ele já estava memorizando as Escrituras e fluía muito mais rápido. Então, amados irmãos, a gente precisa justamente entender essas questões, ser desafiado por Deus e colocá-la em prática. Não adianta o que nós advogamos de nós mesmos, não adianta. Porque o que você advoga de você mesmo, você pode até advogar, ter o discurso bonito, falar, mas a prática todos veem que é outra coisa. Então, amados irmãos, a gente precisa entender que o crescimento espiritual, ele vem não de forma mágica, mas ele vem de uma forma em que nós venhamos a nos disciplinar todos os dias, a focar nas coisas de Deus e nos disciplinar a saber que a igreja que você faz parte lhe oferece um leque muito vasto, grande de crescimento espiritual. Então, hoje nós podemos dizer, como pastores, eu e o pastor Bolsa, a gente pode dizer aqui para vocês, todos os membros da igreja, se você não cresce espiritualmente, é porque você criou uma barreira. Não sei se é comigo, não sei se é com ele, não sei se é com os oficiais, não sei se é com o irmão que está do lado, mas essa barreira que você criou está impedindo você de crescer espiritualmente. Porque aquilo que é necessário ser oferecido, aqui é oferecido. Aqui é oferecido ministração da palavra, aqui a gente está dando agora uma pastoral, daqui a pouco a gente vai para a escola bíblica dominical, estudar a carta de Paulo aos Coríntios, que tem sido uma bênção, com mestres em cada sala. Aqui você tem na terça-feira o culto de oração, na quinta-feira você tem um estudo, que até agora você tem estudado de forma teológica, temas que talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu nunca ouvi um sermão explicitamente sobre Santa Ceia, eu ouvi quinta-feira. Eu já estudei Santa Ceia, eu já consultei a teologia, mas eu nunca tinha ouvido um pastor ministrar todo o estudo sobre Santa Ceia. Eu ouvi quinta, nesses anos todinho de igreja que eu tenho. Então o que quer dizer? É que você tem essa possibilidade. O que é que está faltando? É pecado? Confesse e o abandone. Amém, meu irmão? É foco? Tire as coisas que estão lhe distraindo na sua vida diária e comece a colocar em prática, de fato, uma vida espiritual, robusta, em exercício de fé. É a autossuficiência que você tem, você pensa que porque você tem dinheiro, você pensa que porque você é intelectual, você pensa que você é forte, você é alguma coisa. Não, nada disso serve diante da presença do Senhor. O que nós estamos buscando aqui é crescimento espiritual. E uma última ilustração para a gente encerrar, vocês ir tomar água e depois subir para as suas salas. Ou ficar aqui. Eu estava ouvindo um pastor num podcast, ele estava entrevistando uma missionária, mas ele disse uma coisa que isso serviu de um corte. Ele disse que estava à procura do Deus da fornalha, do Deus da cova dos leões, do Deus da estrada de Damasco, que se encontrou com Paulo, do Deus que transportou Filipe de um lugar para outro. Mas o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim, como foi aquelas cenas? Como foi a manifestação? É que eu queria estar naquele momento ali para ver essa como era essa manifestação, e eu entendi. Às vezes nós estamos tão religiosos que a gente não tem mais esse anseio de ver Deus como Jó viu. De ver Deus como Paulo viu, aquela experiência. De ver Deus como João na ilha de Patmos viu, quando entrou em êxtase e começou a ver o Apocalipse. Eu penso que nessa manhã Deus está dizendo para a igreja do Calvário, vocês precisam crescer espiritualmente. Eu necessito crescer espiritualmente. Amém, meus irmãos? Quero lembrar a todos os nossos amigos e irmãos que desejarem participar
do nosso curso Perspectiva. Hoje à noite, às 19h30, teremos mais uma aula nas dependências da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Hoje ainda está aberto ao público, mas quem desejar fazer a inscrição poderá se inscrever hoje à noite. Lembrando que esse curso é muito importante, tem a duração de 3 meses e nós teremos a oportunidade de conhecer como nós devemos participar, colaborar, contribuir, sermos também missionários num certo sentido. Então você esteja conosco hoje à noite nas dependências da Igreja do Calvário, às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. E até amanhã.